Bom, nós estamos aqui com o Dr. João Luiz Castelo Lopes Ribeiro. Dr. João Luiz, como é que é? O senhor tem uma poesia? Fala aí uma poesia que o senhor tem. Explica essa sua veia poética. Eu sou filho de um poeta. Meu pai tem poesias lindas, inclusive uma poesia em francês que ele fez para minha mãe, lindíssima. Rêve d'amour, Marie. Revivendo o amor, Maria, acho que é isso. Sei. Que significa em francês. Igual o nome dele? Darcy Rodrigues Lopes Ribeiro. Meu pai foi desembargador em Brasília, foi professor de Direito Internacional do Instituto Rio Branco, em Brasília, formação de diplomata. Que maravilha, que bom. Então, meu pai era muito culto, tocava violino magnificamente. Estudou violino 12 anos. Certo. Então, mas meu avô era poeta. Então você já tem a veia poética. Minha avó ali, era né? poeta por parte de... Minha avó por parte de mãe era poeta. Clécio. A poetisa. Minha avó por parte de mãe era poetisa. O irmão da minha avó foi um grande poeta. Na verdade, eu faço poesia todo dia. Eu não verbalizo a poesia e não materializo no papel. Mas eu vivo em poesia porque eu sou um homem muito feliz. Isso, que maravilha. Tá certo? Então, ser feliz e ter amor no coração que são fundamentais. É fundamental. Isso me faz mais jovem. Eu estou com 62 anos. Mas já está novo, então, tá novo ainda, né, dona Zenaide? Então, nós vamos fazer uma palestra no dia 2 de julho sobre a independência do Brasil. E no final, eu vou deixar registrado uma poesia que descreve a sociedade do jeito que se encontra hoje e a vontade de nós vivermos um pouquinho mais o passado. A gente vivia uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais solidária, né? E hoje está faltando muito isso. Você falou dia 2 de julho. Por que dia 2 de julho a independência do Brasil? Na verdade é o seguinte, nós estamos preparando, nós vamos apresentar uma palestra e um ensaio de um livro que nós estamos para publicar sobre a independência do Brasil. Na verdade, a independência do Brasil, o Dom Pedro, como nós aprendemos na escola, diz os livros que ele proclamou a independência dia 7 de setembro de 1822, dando o grito do Ipiranga, lá em São Paulo. Mas, na verdade, a maçonaria colaborou, Zé Bonifácio era maçom, então tem a história também da maçonaria. Mas, na verdade, era todo um pensamento novo na sociedade mundial. Certo. Nós vivíamos, naquela ocasião, ainda o período do iluminismo, dos grandes filósofos que existiram na fase do iluminismo. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, né, que estabeleceu o princípio da independência dos poderes, dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, a democracia calcada nessa independência dos poderes. Eles harmônicos entre si, mas independentes. Certo. Né? E daí surgiu a Revolução Francesa, em 1789, né, que, com a queda da monarquia, o rei Luís XVI, que foi guilhotinado, e Maria Antonieta também foi guilhotinada. E foi criada a República na França. Certo. Né? Um pouco antes, em 1776, se a data está um pouco, mas o HD nosso também não é tão forte. Mas a independência dos Estados Unidos, que foi na fase do iluminismo. Mais um pouquinho adiante, a Revolução Industrial na Inglaterra, com o filósofo Adam Smith. Enfim, tudo isso era a vontade mundial. A independência do Chile e da Argentina, que se deu por volta de 1816, 1818, né? Começou em 1810 até 1816, a luta pela independência, que o almirante Crockett, o almirante inglês, colaborou, era um almirante que foi recrutado, foi contratado para ajudar a coisa. E depois, Dom Pedro I contratou o almirante Crockett para ajudar a independência do Brasil. Porque quando Dom Pedro I deu o grito da independência, só declarou fidelidade à Sua Alteza do Rio Doce para baixo, no Espírito Santo. Do Rio Doce para cima ficou ligado a Portugal ainda. Uma tropa portuguesa, comandada pelo general Madeira, ficou
sediada em Salvador. Salvador, né? E uma esquadra portuguesa de 36 naus, essas 36 naus ficaram fundeadas na Baía de Todos os Santos. Então o almirante Croc, contratado por Dom Pedro, criou uma esquadra rápida para o Brasil, pegou algumas naus, botou uns canhões, contratou uns marinheiros ingleses e treinou alguns combatentes brasileiros e foram para Morro de São Paulo, na entrada da Baía de Todos os Santos. E ali ele começou a aprisionar navios que chegavam com mantimentos para Salvador, para desabastecer Salvador. Desabastecia Salvador, né? E havia uma tropa brasileira sediada em Cachoeira, que fica no Recôncavo Baiano. É vizinha Santa Mara Purificação, que serve como referência, né? Cidade de Caetano Veloso. Então anda com o Recôncavo Baiano. E na Cachoeira é a cidade que nasceu Castro Alves, que é um grande poeta, que nós estamos para fazer o Congresso dos Trovadores. Então, o grande poeta Castro Alves. Né? Então, nessa luta pela independência do Brasil, antes disso, houve a Conjuração Baiana, em 1798, que, na verdade, em 1798, a Bahia quis se tornar independente, república e abolindo a escravatura. A Bahia é um país independente. Ia acontecer com a colônia portuguesa o que aconteceu com a colônia espanhola. O Brasil ia ficar dividido em vários países. Aí os portugueses abafaram a revolta. Aconteceu, então, a independência do Brasil. A Bahia, em vez de querer se tornar independente, ela se aliou a Dom Pedro I e procurou expulsar os portugueses para ir o Brasil inteiro. A unidade nacional falou mais alto. Então os combatentes saíram de Cachoeira com a heroína Maria Quitéria, uma mulher que passou por homem, e junto com o avô de Castro Alves, avançou e entrou em Salvador no dia 2 de julho de 1823, quase um ano depois de Dom Pedro ter proclamado a independência. Aí expulsou o General Madeira pulou na esquadra e foi embora para Portugal. O almirante Croc acompanhou até perto de Portugal. Eu li o diário do almirante Croc. E lá ele informa de que ele seguiu a esquadra portuguesa até Portugal, depois voltou. Então, na verdade, você vai fazer uma palestra sobre esse tema no Congresso Trovadores, né, de 1º a 3 de julho em Guarapari, né, lá no Rádio Hotel, né, nas instalações do Rádio Hotel. E aí depois você pretende lançar um livro. Isso, o livro vai demorar talvez uns 3 meses ou 4 meses, porque ele já está todo, já tem a sua sinopse feita, todo preparado, mas eu preciso agora detalhar o livro. Detalhar, né, e tal. E aí o lançamento seria no Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, né? E mais alguns outros lugares, né? O Instituto, certamente, porque nós fazemos parte do Instituto. O Instituto é uma instituição muito importante, né? Mas nós vamos lançar no Instituto e outros locais, né? Talvez em outros locais fora do Espírito Santo, que é um livro de caráter nacional. Inclusive pode ser programado para dezembrada. Sim. Que em dezembro tem a dezembrada do Instituto Histórico, aí já se programar para o lançamento lá. Né? Então, o que acontece? O movimento, o que vai acontecer é o seguinte, eu não posso falar tanto no Congresso, porque aí não vai dar não tem tempo e tal. Então eu vou resumir. Né? Mas no final, eu vou falar uma poesia que eu vou declamar uma poesia que eu tenho sobre a questão social. Né? O que há? Números caminhando, a tristeza no ar. Um comportamento social em que a fraternidade não há. O que há? Luta do dia a dia por tudo ou nada e a vida vazia, sem refletir e entender que o verdadeiro é o amor e o saber. Viver é um dever existencial, em que a razão está na busca do ideal, da cultura, do amor e do filosofar. O que há? Quimera de criança há, qual um viajor alado a desejar o relógio ao passado retornar. Muito bem, parabéns, João Luiz. Obrigado aí a você por esse depoimento, por essas informações todas e por sua bela poesia também. Eu fico agradecido a todos vocês de me dar a oportunidade de poder participar. Tá bom, tá certo então.